Neste momento, gostaria de passar a palavra ao senhor Elcio Tokeshi, secretário da Fazenda do Estado. Você acompanha, portanto, aqui a audiência pública para debater a dívida aqui do Estado com a União. Deputadas, demais aqui presentes, todos. Agradeço a oportunidade, o convite de vir aqui fazer alguns esclarecimentos que eu acho que são muito importantes e também procurar aqui passar a tranquilidade com relação a este projeto de lei, que eu acho que é um projeto importante, porque ele vai permitir que a gente consolide e formalize algo que já foi alcançado, que é uma economia importante para o Estado de São Paulo. Então, se puderem, por favor, já colocar a apresentação que nós trouxemos na primeira página. Essa, infelizmente, é a realidade do comportamento da nossa arrecadação em função da recessão que o país vem enfrentando nos últimos anos. Então, como todos podem ver, e isso não constitui nenhuma grande novidade, houve durante vários anos, a nossa arrecadação começou a crescer menos e depois ela caiu em termos reais, 2014, 2015, 2016. Felizmente, durante 2017, começou uma pequena recuperação, mas a realidade foi que durante 3 anos seguidos a gente teve queda de receita, a gente arrecadou menos em termos reais. Então, a arrecadação caiu. Estamos, na prática, trabalhando hoje com o dinheiro que a gente tinha em termos reais em 2010. Assim como todo mundo teve que apertar os cintos, como as empresas, em muitos casos, demitiram, o Estado também teve que manter as suas contas em dia, mas com menos dinheiro. É importante destacar, por favor, na próxima página. Na próxima página, que a despeito da nossa receita ter caído, felizmente existe o Estatuto da Estabilidade, então o funcionalismo tem a garantia da estabilidade, e mais do que isso, no Estado de São Paulo, teve, durante todos estes anos de forte queda da receita, a garantia e o cumprimento de absolutamente todas as obrigações e direitos de quinquênio, sexta parte, progressões. Isso tudo foi rigorosamente cumprido, pago e continuará sendo. Não há nenhum risco de que isso não continue sendo feito. Inclusive, a proposta de orçamento para 2018, que está aqui nesta casa, já contempla um aumento das despesas de pessoal para justamente poder fazer frente a estas obrigações, que serão, como já disse, cumpridas. Não há nenhum risco com relação a isso por conta deste projeto de lei. Próxima página, por favor. Este projeto de lei cumpre uma formalidade, o PL 920 cumpre uma formalidade possibilitada por duas leis federais, a 148 e a 156, que já são leis, já está aprovado, e no âmbito das quais já foi feita uma renegociação da nossa dívida, a dívida do Estado com a União e com o BNDES. Em 2016, em vez de pagar 15,4 bilhões de reais como serviço dessa dívida, nós pagamos 7,9 bilhões. Este ano de 2017, em vez de pagar 15,9 bilhões, nós vamos pagar 9,2 bilhões.
E em 2018, até junho, que é o período quando ainda tem efeito a Lei Complementar 156 do governo federal, em vez de pagar 8,2 bilhões, nós vamos pagar 6,7 bilhões. Portanto, em cada um destes anos, em 16, 17 e 18, nós estamos fazendo uma economia de pagamento de juros no total de 15,7 bilhões de reais. Então, foi um movimento não exclusivo do Estado de São Paulo, 20 outros estados da federação fizeram essa discussão com o governo federal, que resultou nessa renegociação bem-sucedida, né? E, para o caso do Estado de São Paulo, o efeito disso foi esta economia de 15,7 bilhões de reais de juros, e do ponto de vista dos efeitos no estoque da nossa dívida, como houve também uma mudança nas regras de amortização, né, em vez da gente terminar dia 31 de dezembro de 2016 com um estoque de 240,9 bilhões de reais, houve também, como efeito dessa renegociação, uma redução de estoque de dívida. Pagamos menos juros e diminuímos o tamanho total da dívida. Tá? Então, em vez de 240,9 bilhões, nós vamos ter um estoque de 223, tivemos já no final de 16 uma redução de estoque, portanto, uma redução de estoque também de 17,4 bilhões. Não só diminuímos as obrigações ao longo do tempo, como também aliviamos o futuro. Próxima página, por favor. Agora, então, falando do futuro, né? Tem algum risco envolvido na aprovação do PL 920 com relação ao futuro? Não. Por que não? O Estado de São Paulo, assim como todos os demais estados e a União, né, e os gestores públicos dos estados da União, todos, felizmente, temos que cumprir e estamos sujeitos à Lei de Responsabilidade Fiscal. Na Lei de Responsabilidade Fiscal, já está fixado há muitos anos... A lei é de quando? Desde 2000, a data da lei, eu não lembrava de cabeça aqui, mas, portanto, há 17 anos, né, a lei estabelece alguns limites e alguns parâmetros para gastos públicos. Não estou falando de nenhuma lei recente ou da negociação recente que impôs um teto de gastos para o governo federal. Estou falando da Lei de Responsabilidade Fiscal, que já estamos acostumados a trabalhar dentro dos limites dados por ela. Pois bem, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece tetos para despesas com pessoal. Do ponto de vista de 2018, a Lei de Responsabilidade Fiscal, já, como todo ano já vinha acontecendo, estabelece um teto para as despesas com pessoal do Executivo e dos demais poderes, mas no caso específico aqui do Poder Executivo, que acho que é o poder aqui onde há mais preocupação, este teto para 2018 implica um limite prudencial de 71,4 bilhões de reais de gasto. Nós enviamos, está aqui na casa, um projeto de lei orçamentária que propõe para 2018 uma despesa de pessoal do Poder Executivo de 69,6 bilhões de reais. Portanto, abaixo do limite prudencial, né, como o Estado vem fazendo há muitos e muitos anos, e sem incorrer em qualquer uma das restrições que, se a gente violasse, se a gente ultrapassasse esse teto da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei de Responsabilidade Fiscal implicaria em não poder mais fazer contratações, não poder fazer aumentos, não poder fazer reestruturações de carreiras. Tá? Mas isso não vai nos afetar, não nos afetou, não está afetando, não afetará também, porque nós estamos com as nossas
o nosso orçamento equilibrado e este limite também não nos afeta. O limite estabelecido pelo PL 920 para 2018 implicaria num total de despesas com pessoal de 74,6 bilhões, acima do teto que já está dado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele é um teto que, do ponto de vista do Estado de São Paulo, não tem efeito. Ele não se aplica, porque ele está acima de um outro que tem efeito anterior, que é o da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, não tem nenhuma implicação do ponto de vista das despesas de pessoal. Próxima página, por favor. Então, só para reforçar, então, já a previsão de orçamento para 18 já prevê o que a gente precisa gastar a mais para cumprir quinquênios, sexta parte, progressões e os demais direitos adquiridos. Isso já está assegurado pelo que foi enviado no orçamento para 18. Com relação às demais despesas, uma situação também semelhante, certo? As despesas correntes primárias, certo, do Estado, para 2017, a previsão é de que a gente tenha despesas correntes primárias de 133 bilhões. A proposta de orçamento da lei orçamentária prevê 138 bilhões, certo? E o limite, se fosse relevante, do PL 920, está acima em 143 bilhões. Então, também do ponto de vista das demais despesas, saúde, educação, segurança e todas as outras despesas, não está nos afetando, não nos afetará. Com relação especificamente aos investimentos, que é uma preocupação de todos nós, né? Porque, afinal de contas, na medida em que o Estado continua fazendo investimentos, a gente tem a tranquilidade e a segurança de que o Estado, agora, quando volta a crescer, não tem gargalos de estrada, gargalos de infraestrutura, a gente continua podendo atender às necessidades da população, né? E aqui também uma ótima notícia. Apesar da situação de queda das receitas que eu usei para começar a minha explanação, o Estado de São Paulo manteve os seus investimentos e manterá os investimentos. O orçamento de 2018 também prevê que a gente continua fazendo investimentos no patamar bastante elevado, apesar da queda de receita, porque é importante você continuar investindo, porque não só temos que continuar cumprindo com as nossas obrigações e mantendo o serviço para a nossa população, apesar da recessão, a gente precisa também continuar investindo, porque a gente tem que garantir que o Estado tem condição de se manter pujante e em crescimento no futuro, né? E isso, felizmente, já está refletido no fato de que é no Estado de São Paulo que a geração de empregos, nessa recuperação que começa agora, está mais forte, né? Nós estamos puxando o processo de recuperação do crescimento em larga medida, porque aqui este Estado também manteve esses investimentos, que também são empregos de trabalhadores trabalhando nestas obras, nesses investimentos. Tá? Então, para resumir, né, o PL 920 nos permite formalizar e finalizar um processo de renegociação que já economizou 15,6 bilhões de pagamento de juros. Pagamos menos juros. Reduzimos o estoque, estamos alongando o prazo de quitação da dívida em 20 anos, né? Tem uma economia menor, mas também é importante, 405 milhões de juros para o BNDES, de pagamento de juros da BNDES, e no caso do BNDES, em vez de alongar por 20, vamos alongar por 10 o prazo de pagamento da dívida. Caso não haja aprovação, as principais implicações serão: a gente fica impossibilitado de usar um saldo de 4,5 bilhões de reais em operações de crédito já contratadas. Tá bom.
Na LOA de 2018, a gente já levou em conta essa economia, que eu mostrei que ocorre também em 2018. A gente vai ter que rever o orçamento de 2018 e reduzir outras despesas, outros gastos, porque nós vamos pagar mais juros, né? E vamos ficar impossibilitados de contratar novas operações de crédito, que são fundamentais para a gente continuar investindo. Então, era isso que eu queria esclarecer. Muito obrigado.